Meus amigos, João Paulo, Priscila Oliveira, diretora da saúde aqui de Santo Antônio. A preocupação nossa trazer vocês aqui é para falar da zika, chikungunya e dengue, né? Um número muito grande de pessoas que estão passando por esse dilema. Eu acho que eu vou começar com ela, né, João? Vou começar com a nossa Priscila Oliveira. Priscila, diretora da saúde. A gente está recebendo muitas informações de um público muito grande, pacientes com uma dessas três doenças, né? Pessoas até que estão com problemas de até abrir locomoção e abrir as mãos devido à chikungunya. O que você pode falar sobre esse tema e essa preocupação que está atingindo o município? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Voz da Bahia. É isso, Marcos. Como é sabido por todos, a zika, a dengue e a chikungunya são sazonais, né? Então, todo esse período, principalmente no verão, mas infelizmente, como tudo tem mudado, também tem mudado as condições das arboviroses. Como agora temos um período de intensificação de chuvas, principalmente agora nesse mês de junho, mês de abril, maio e junho. Junho já vai tendo um declínio da queda do número de casos, mas abril e maio a gente teve uma incidência muito alta realmente do número de casos, principalmente de chikungunya no nosso município. A UPA superlotada, as unidades de saúde superlotado, regional superlotado, o CTA SAI, a nossa unidade de referência no nosso município, onde realiza os testes de arboviroses, também superlotados. E a gente pede, mais uma vez, encarecidamente aos nossos munícipes que se conscientizem, principalmente com relação à água parada dentro de casa, que realize a limpeza dos seus quintais, né? Porque somente os nossos agentes de combate a endemias, são 54 agentes, na verdade 74 agentes na ativa, são 81 ao todos, mas alguns estão em desvio de função devido a problemas de saúde, doença. Então, assim, são 74 para um município de 103 mil habitantes. Então, infelizmente, eles não dão conta de todas as áreas, não temos cobertura de todas as áreas no nosso município. Então, aí, cabe aos nossos munícipes ter a conscientização também de nos ajudar, né? De limpar seus quintais, águas paradas, não deixar água parada em vasos de planta, limpar seus tanques, né? E quando os agentes de combate a endemias chegarem nas suas casas, que deixem eles adentrarem, porque a gente tem uma grande dificuldade, principalmente nesse período de pós-pandemia, que nossos agentes levaram 2 anos praticamente sem conseguir adentrar nos domicílios devido ao Covid. Então esse retorno tem sido dificultoso devido a isso. Então a gente pede mais uma vez encarecidamente que a população se conscientize e também nos ajude. E também gostaria de enfatizar com relação, se tem sintomas de dengue, zika, chikungunya, dor nos olhos, cefaleia, dor no corpo, procure a unidade de saúde, procure o posto de saúde, procure a UPA, procure o regional para que possa estar realizando a notificação compulsória. Porque sem a notificação compulsória, a gente, enquanto vigilância epidemiológica do município, não temos como desenvolver as nossas estratégias de saúde. Vocês nos cobram muito com relação ao carro fumacê. Eu ia falar sobre isso agora. Justamente, vocês nos cobram muito com relação ao carro fumacê, mas se a gente não tiver um quantitativo suficiente de notificação no nosso município, o governo do estado não nos encaminha o carro fumacê. Esse quantitativo não já está alto? Está alto. Porém, tem algo ainda também que tem nos dificultado com relação ao larvicida do carro fumacê, que está em falta no Brasil. Então, também devido a isso, ainda nosso município não recebeu, mas nosso município está na lista de prioridade. Além disso, os nossos agentes de combate a endemias estão realizando os bloqueios por bairros. Priscila, e por que não passa em todos os bairros? Não é assim. Tudo é feito através de estratégias, certo? Tem protocolos a ser seguidos. Os bloqueios são realizados naqueles bairros que tem mais incidência de números de casos. Então, notificados. Vale salientar isso. Ah, Priscila, mas aqui no meu bairro tem 50 casos positivos. Mas se não está notificado, se não vai à unidade de saúde, a vigilância não tem como saber. Então, mais uma vez, eu peço que tem sintomas, vá à unidade de saúde para que possa notificar e que a gente, enquanto vigilância, tenha ciência para que possamos estar realizando estratégias e levar o bloqueio até o bairro de vocês. Agora, Priscila, o município não poderia agir já com carro fumacê? Não poderia, praticamente, o município, por conta própria, colocar esse carro fumacê na rua? O município em si não tem um carro fumacê. O carro fumacê é disponibilizado pelo próprio governo do estado. Eu sei, mas... Tem outra também agravante, Marcos. O carro fumacê só vem para o município em casos extremos mesmo. Porque o carro fumacê em si, aquele larvicida, ele traz grandes danos ambientais.
Eles matam as joaninhas, que são benéficas, né, ao meio ambiente, vários outros insetos também que são benéficos à nossa flora. Então, assim, a gente não pode fazer o carro de fumacê de forma indiscriminada. Então, tem várias assim, vertentes que são estudadas anteriormente para que possa vir um carro fumacê para o município. Para completar, meu amigo João também está aqui participando dessa entrevista. A gente vê também a gripe aí também, né? Muitos idosos. E tem alguns casos desses, já tem notificação de morte de chikungunya, zika, alguns casos desses que foram registrados aqui pelo município ou não, João? O que você pode falar também sobre esse incidente, esse número alto de pessoas que têm procurado a gente em relação a essas doenças? Não, Marcos. Primeiro, bom dia a todos. Bom dia, Marcos. É uma satisfação estar falando com você de novo. Já tem um tempo que a gente não se encontra. É um prazer estar aqui com vocês. A gente não tem nenhum caso registrado ainda de óbito, nem por gripe, nem por chikungunya ou zika. Dengue. Mas, não, nem dengue. Né? Não. Então, o que é que acontece? Priscila trouxe de forma muito enfática os dados epidemiológicos, a necessidade da notificação dos casos, mas eu vou um pouco mais além. Eu acho que a gente precisa ser um pouco mais duro com todo mundo, porque isso não é uma coisa recente. Você me acompanha, você sabe que eu já tenho mais de 20 anos em saúde pública e todos os anos, nesse mesmo período, é a mesma coisa. E todos os anos a gente recomenda a mesma coisa. Cuidado que cada um deve ter com suas casas, com seus quintais. A gente sabe que tem, às vezes, algum vizinho que não cuida do seu quintal e acaba prejudicando os outros. Mas é de responsabilidade de cada um. O carro fumacê, apesar de toda a comoção que é feita pela população de instalar carro fumacê, que é necessário, o carro fumacê ele vai combater o mosquito, que é o que me incomoda, o barulhinho no ouvido, a picada que causa uma alergia, uma coisa. Mas a larva que está lá, que vai eclodir no outro dia, o carro fumacê não vai resolver. Então é um processo de educação que tem 20 anos que a gente fala e as pessoas ainda não conseguiram compreender que é responsabilidade de cada um cuidar do seu terreno. É não jogar a responsabilidade, cuidar da sua casa ou dizer que o problema é do outro para que a gente possa assumir a responsabilidade por todos. É de jogar a responsabilidade por um terreno que está cheio de mato, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, ou a Secretaria de Saúde, ou a Prefeitura em si, não vai sair com máquina nas costas para estar limpando o terreno de ninguém. E nem deve ser obrigação nossa sair catando lixo na rua de cada um. Isso é o problema que cada morador, por consciência e educação de cidadania, deve ter responsabilidade de cuidar de cada coisa. Então, se a gente não resolve isso dessa forma, por um processo de educação e conscientização, tá? Que é uma coisa que é contínua, a gente não vai conseguir resolver. E quando for no ano que vem, de 2024, nesse mesmo período, a gente vai estar dando a mesma entrevista, falando dos mesmos assuntos de todos os anos. Muito bom, João. Priscila, eu tenho uma dica para dar para vocês da Secretaria de Saúde. Não é? A gente teve certa feita fez uma panorâmica com drone e a gente percebeu vários terrenos baldios, piscinas também largadas ao léu. A gente fez uma panorâmica e conseguiu perceber isso de cima. E seria importante, de bom ouvido, que a Prefeitura conseguisse isso também, até mesmo para notificar essas pessoas que têm aí esses terrenos baldios que estão deixando aí contaminar várias famílias em bairros aqui da cidade. É isso, Marcos. Com relação a esses terrenos baldios, a gente, enquanto vigilância, também temos ciência, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária. Os nossos agentes de combate a endemias, eles recebem essas denúncias e levam para a gente essas denúncias na Secretaria de Saúde. As denúncias são sim apuradas. Ontem mesmo o João saiu para apurar uma denúncia no bairro da Maria Preta, outra denúncia no Salto da Onça, não foi, João? Salto Sobradinho. No Alto Sobradinho. Bairro São Paulo. Muitas vezes a nossa dificuldade, enquanto vigilância sanitária, enquanto vigilância epidemiológica, é identificar esses donos. Porque muitas vezes abandonam essas casas, vão morar em outros municípios. Então a nossa grande dificuldade é justamente essa, em adentrar esses imóveis também. Entendeu? Mas assim, o que a gente faz enquanto vigilância epidemiológica e vigilância sanitária são as inspeções, estão sendo feitas diariamente, a gente não deixa de fazer. E com relação às notificações também, a vigilância sanitária emite essas notificações para esses donos, né, de imóveis. Tem que agir logo porque realmente não é perigoso e é saúde pública, né? A gente tem visto realmente, são muitos mesmo terrenos, aqui mesmo no lado aqui na rua Santo Antônio, a gente vê alguns pontos ali que deixa a gente preocupado. Mas, de qualquer sorte, vamos lá, vamos trabalhar e pelo menos elucidar e tentar conscientizar essa população que, de certa forma, precisa saber que lixo tem que ser jogado no lixo. Isso é verdade, Marcos. Eu acho que, assim,
a gente assume responsabilidade por muita coisa que é necessário que a gente assuma. Esse papel da conscientização, de informar a população, de cobrar dos estabelecimentos de saúde a notificação compulsória dos casos é importantíssimo. Não existe estratégia que a Secretaria de Saúde possa tomar de forma individual, sem ter dados epidemiológicos que subsidiam isso. Tá? E os dados não são dados do que eu ouvi falar, do que eu acho, são dados que têm que ser documentados para que a gente possa justificar posteriormente a aplicação desses recursos públicos. Então, é uma responsabilidade grande, a gente não consegue ser onipresente. Tá? Nosso efetivo, apesar do quantitativo parecer grande, seja de 74 agentes de endemias, mais 9 pessoas na equipe de vigilância sanitária, a gente tem uma série de outras demandas que não só cuidar de terreno baldio ou cuidar de casas abandonadas. Então, é de responsabilidade de cada um. Eu acho que esse contato, às vezes até um vizinho que não quer se indispor e que vai através da gente, tenta conversar com o vizinho, o vizinho está ruim, já tem um monte de gente lá em casa com chikungunya, isso está prejudicando a saúde da gente, tenha consciência, vamos fazer isso, cada um tem que vestir um pouco a carapuça e tomar responsabilidade para si, para que a gente possa trabalhar em conjunto e ter uma solução mais amigável para todas as coisas que a gente possa, porque se a gente for apelar para sempre fazer com que essas punições doam no bolso, aí a culpa é sempre do prefeito, a culpa é da secretária de saúde que está querendo arrecadar dinheiro, e não é essa a intenção. Não existe essa possibilidade, a gente está sendo chato o suficiente para aplicar multa só de perversidade. Não é essa a função. Obrigado, viu, João? Um grande abraço, obrigado. Marcos, eu que lhe agradeço, a gente está sempre à disposição e sempre um prazer estar aqui perto de vocês. Muito bem. Priscila também, participação importante aqui. Obrigado, Priscila. E a gente está aqui à disposição também. É bom essa palavra porque foram, como eu disse antes, várias pessoas que procuraram a gente e, claro, está aqui a Prefeitura sendo, nesse momento, colocando os pormenores do que está acontecendo de fato. Obrigado. Obrigada, Marcos. Eu gostaria só de enfatizar mais uma coisa com relação à influenza. Né? A vacina está aí, a campanha vai até o dia 30 de agosto, certo? Iria findar agora, em junho, só que o Ministério da Saúde, né, ele prorrogou. Jovens podem tomar também essa vacina? Isso. Crianças a partir de 6 meses de idade está também liberado. Então, a partir de 6 meses, toda a população em si pode tomar a vacina da influenza. Então, em todas as nossas unidades de saúde do nosso município, está disponível a vacina. Alguma contraindicação para quem vai tomar essa vacina? Só quem tem alergia à clara do ovo, né? E crianças que estão, crianças ou adultos que estejam com sintomas gripais, salientando com febre. Se não tiver febre, pode tomar, tá certo? Então, a gente pede mais uma vez que a população se conscientize. A influenza mata, certo? A influenza mata. Então, assim, essa vacina é uma nova vacina com novas cepas. Então, todo ano a vacina é reformulada com novas cepas. Então, essa H3N1. Então, a gente pede à população encarecidamente, e os pais também, levem suas crianças para se vacinar. Principalmente aquelas crianças em idade escolar. Né, que levem, que se vacinem. A vacina está disponível, as vacinas salvam vidas, então não deixem de se vacinar. Eu mesmo nunca tomei, vou precisar tomar mesmo. Vai tomar, a unidade de saúde está disponível. Todas as nossas unidades de saúde, 24 unidades de saúde que temos no nosso município, todas as 24 estão disponíveis. Vacina, não só da influenza, mas as demais vacinas também do calendário básico vacinal. Muito obrigado a vocês, Deus abençoe vocês. Obrigada, Marcos, e obrigada a todos os ouvintes do Voz da Bahia.